summer. E aí, tudo bem? Meu nome é Pedro e eu aqui estou com um trabalho de história sobre a invasão holandesa no Brasil. E eu vou começar aqui e espero que tire as suas dúvidas. Invasão holandesa no Brasil. Invasão holandesa é o nome normalmente dado na historiografia brasileira ao projeto de ocupação da região nordeste do Brasil pela Companhia das Índias Ocidentais durante o século XVII. As invasões holandesas foram o maior conflito político-militar da colônia. Embora concentrassem no atual Nordeste, não se resumiram a um episódio regional. Fizeram parte do quadro de relações internacionais entre os Estados europeus. Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como das fontes de suprimentos de escravos. Houve duas frentes interligadas, embora distantes, Brasil e África. A resistência foi caracterizada por um esforço financeiro e militar baseado em recursos locais e externos. Os recursos levantados da colônia apresentaram 2/3 dos gastos entre 1630 e 1637, com tropas majoritárias europeias, e quase a totalidade de gastos entre 1644 e 1654, com tropas mormente pernambucanas. Embora não aceito por alguns, pode-se falar no surgimento de um sentimento nacionalista brasileiro. A Batalha de 19 de abril de 1648 resultou na vitória do Exército Patriota, integrado por combatentes de 3 raças dominantes. Porém, a resistência, com certeza, foi um marco do nativismo. Domínio holandês no Brasil. Agora você irá descobrir como foi o domínio holandês no Brasil. O domínio holandês no Brasil foi curto. Aconteceu no século XVII, quando os holandeses ocuparam uma parte do nordeste do Brasil. Lá fundaram uma colônia chamada Nova Holanda, que incluía Pernambuco e outras capitanias, na verdade. Seu principal interesse era controlar o centro de produção de açúcar. Os holandeses no comércio de açúcar. Os holandeses no comércio de açúcar foi desde a implantação da produção açucareira no Brasil. Os holandeses foram parceiros dos portugueses, financiavam a construção de engenhos, refinavam o açúcar brasileiro e distribuíam o produto na Europa. Com isso, obtinham lucros elevados. Situação se modificou em 1580, quando Portugal e Espanha se uniram no mesmo reino, governado pelo rei espanhol Filipe II. A junção dos dois países tornou-se conhecida como União Ibérica e durou até 1640. Com a união dos reinos, as decisões sobre a administração das colônias portuguesas, como o Brasil, passaram a ser tomadas pelos espanhóis. Uma das medidas tomadas pela Espanha foi excluir a Holanda dos negócios açucareiros do Brasil. Para retomar o controle do açúcar, os holandeses fundaram em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais. Era uma empresa comercial autorizada a operar o comércio e a navegação na América e na África. Seu projeto, na verdade, era ocupar as regiões produtoras de açúcar. Em 1624, navios holandeses, financiados pela Companhia das Índias Ocidentais, chegaram ao Brasil trazendo homens fortemente armados. Olha, o governo de Maurício de Nassau. A Companhia das Índias Ocidentais contratou o Conde Maurício de Nassau para governar o Brasil holandês. Nassau assumiu o cargo em 1687 e ampliou os domínios holandeses do Brasil, estendendo o território da Nova Holanda desde o Ceará até a foz do Rio São Francisco, e depois incluindo parte do Sergipe. Seu governo caracterizou-se pelas relações pacíficas do poder colonial. Para que não faltassem escravos na lavoura de açucareira, os holandeses conquistaram também as fontes portuguesas de suprimentos de escravos da África. Nassau investiu na recuperação dos engenhos,
destruídos nos vários anos de guerra entre os colonos de origem portuguesa e os holandeses. Para isso, a companhia fez vultosos empréstimos aos proprietários dos engenhos, com juros reduzidos e corte de impostos. Outra medida de Nassau foi obrigar os proprietários rurais a plantar mandioca. Eu tô saudando a mandioca. A fim de garantir alimento para a população. O governo de Maurício de Nassau fez também grandes investimentos urbanísticos nos domínios holandeses do Brasil. Recife foi elevada à capital de Pernambuco, no lugar de Olinda. Recebeu muitos melhoramentos, como pontes, canais, jardins, palácios e um observatório astronômico. O nome de Recife passou a ser Cidade Maurícia. Nassau trouxe pintores, cientistas, médicos, arquitetos e historiadores para estudar e retratar o território administrado por ele. Entre os pintores, destacaram-se Albert Eckhout e Franz Post, que produziram muitas obras com paisagens e cenas do período. Bem, e pessoal, é isso, né? Esse daqui é o que eu queria falar, espero que vocês tenham entendido e acabou.